No princípio era o índio. Era o dono da terra. Por milênios habitou as matas, as planícies. Caçou e viveu. Não dava satisfações a nenhum senhor. Aliás, a nenhum senhor conhecia. Aqui, o índio começa a perder a sua liberdade. Os portugueses, carentes de mão de obra para a produção, iniciam a caça aos índios. Aprisionado em sua própria terra, o índio começa a lutar para ter de volta o que era seu, e o faz até hoje. O índio, ciente de sua liberdade, preferiu ficar com a alcunha de preguiçoso. Seu lugar foi ocupado pelo braço escravo. Pegos a laço na África, vendidos como animais em feiras e leilões, os africanos viraram o esteio da economia nacional. Integrados à força à vida no Brasil colônia, os africanos preservaram sua cultura. Usaram de várias artimanhas para manter seu modo de falar, sua comida, sua religião. Era uma forma de resistência ao colonizador português. Mas a resistência maior foi nos mocambos e quilombos. Os africanos enfrentavam o colonizador criando vilas e até cidades. Foi assim que surgiu a República de Palmares, governada por Ganga Zumba e Zumbi. Durou quase 100 anos. Quando Portugal liquidou Palmares, os escravos continuaram suas lutas. Aos poucos, conquistaram sua liberdade. A fonte de riqueza no Brasil colônia era a terra. Os coronéis dominavam a cena política e a economia. Tiravam seus lucros dos canaviais e cafezais. Os camponeses viviam como parceiros e agregados. Com o fim da Lei das Sesmarias, em 1882, os poceiros ganham espaço. A Lei de Terras permite também a chegada do pequeno proprietário. Eles se alastram por todo o país. As grandes fazendas cafeeiras em São Paulo controlam a maior parte da economia brasileira. No sul do país, o sistema de colonato muda as relações de produção no campo. Os coronéis veem ampliado o seu poder. No século passado, o domínio dos coronéis sobre os lavradores era total. Nada faziam sem a sua autorização. Nenhum direito tinham. Acesso à terra, nem falar. Mas eles se opuseram ao poder dos coronéis. Sua exploração não foi sem dor. Travaram luta política. O misticismo servia à sua causa. Em Canudos, Bahia, Antônio Conselheiro organizou milhares deles e combateu a República nascente. Em Santa Catarina, a Guerra do Contestado fez correr sangue de 1912 a 1916. As lutas dos deserdados mancharam a terra brasilis pela liberdade. Durante o Estado Novo, os coronéis perdem parte de seus poderes. O Brasil mudava. A burguesia urbana domina agora a cena política. O lavrador explorado pelo latifundiário vaga de fazenda em fazenda. O trabalho assalariado predomina. Ter um pedaço de terra fica ainda mais difícil. A reforma agrária é apenas um sonho. O lavrador começa a se organizar. Na década de 50, cresce seu movimento. A luta se radicaliza. A década de 50 é rica em experiências. A campanha O Petróleo é Nosso se fortalece. A pressão do capital estrangeiro aumenta. As mudanças sociais no meio urbano pressionam a organização dos trabalhadores. Seu reflexo chega ao campo. Várias organizações são formadas. Nasce a ULTRAB, União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil. O lavrador agora luta contra os latifundiários e o governo. Cria milícias populares. Busca um Estado livre. Em agosto de 54, o país é acordado com a notícia do suicídio de Getúlio Vargas. Há muita agitação nos meios populares. Os lavradores lutam pela terra,
democracia, melhores condições de vida. É o momento das ligas camponesas. Um de seus mais destacados participantes é o advogado Francisco Julião. As ligas surgem em 1955 no engenho da Galileia, Pernambuco. A Guerra Fria opõe duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos. O terceiro mundo busca sua independência. A Revolução Cubana muda as relações políticas na América Latina. O Brasil elege a indústria automobilística como o motor de sua economia. A conquista do Campeonato Mundial de Futebol traz o povo às ruas. A chanchada começa a perder o pique. A bossa nova aparece como o primeiro repente urbano. A era Kubitschek chega ao fim. Mas a vida no campo continua difícil. Os lavradores lutam pela reforma agrária na lei e na marra. As ligas camponesas, que haviam se alastrado pelo país, chegam a 70 mil associados. Seu nível de organização é alto. Surgem vários movimentos grevistas nos canaviais pernambucanos e paulistas. As ligas camponesas haviam ganho a simpatia dos trabalhadores rurais. Uma de suas bandeiras era a reforma agrária, mas encontram resistência do governo e dos latifundiários. As perseguições iriam piorar com o golpe de 64. Muitos lavradores seriam levados à tortura por lutarem pela terra. Quando os generais tomam de assalto o Planalto em 1964, a organização dos trabalhadores rurais já havia se diversificado. Em 1963, foi criada a Confederação dos Trabalhadores Agrários, a CONTAG. As ligas camponesas estavam fortes. No Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, o líder rural Chicão organiza a resistência camponesa, mas a ditadura impõe seu terror também no campo. Durante a ditadura militar, as relações de trabalho no campo se transformam. A censura impede a divulgação da luta dos grupos de esquerda pela retomada da democracia. No campo, a exemplo do meio urbano, as relações capitalistas se multiplicam. Empresas agrícolas se implantam no campo. Os lavradores são expulsos. Precisam agora de assalariados, de boias frias. A modernização, aos poucos, começa a roubar o emprego do trabalhador rural. A reforma agrária é uma possibilidade cada vez mais distante. Lavradores, operários, intelectuais, cada um a seu modo, enfrentam a opressão da ditadura militar. No Pará, lavradores e militantes comunistas ousam lutar pelo direito à terra e um país livre dos generais. O ditador Garrastazu Médici manda tropas do exército perseguir nas matas do Araguaia o grupo de opositores. De 1972 a 1974, 20 mil soldados ocupam as florestas. Camponeses são pegos, torturados e mortos. A censura impedia que o povo soubesse dessa luta. Na época, os Estados Unidos travam suas derradeiras batalhas nas selvas vietnamitas. O gigante naufraga. A terra fica cada vez mais concentrada na mão de poucos latifundiários. As políticas agrária e agrícola do governo não solucionam o problema. Insatisfeitos, os agricultores organizam o Grito da Terra, com a participação de 40 mil camponeses. A ditadura militar vive seus últimos momentos. As diretas já pedem a volta à democracia. A bandeira da reforma agrária volta com força.
Os latifundiários exaltados criam a UDR para impedir a democracia no campo. Os anos 80 foram de muito confronto no campo. Foram registrados cerca de 2.000 conflitos pela terra. Muitos custaram a vida de lideranças camponesas. No Pará, pistoleiros a mando de latifundiários assassinam o advogado Paulo Fonteles. 2 membros da família Canuto são mortos na região do Araguaia. As execuções se multiplicam. Aparecem as listas dos líderes rurais marcados para morrer. As indústrias, a tecnologia, a modernização chegam de vez ao campo. Os tempos dos coronéis ficam para trás. São as empresas que dominam a economia rural, muitas controladas pelos bancos. São grandes empreendimentos agrícolas. Os trabalhadores assalariados se multiplicam. É a chegada do proletariado rural, com seus baixos salários e falta de direitos trabalhistas. A maioria vive como miseráveis em vastas extensões de terras. Eu fiquei no mundo, pode dizer que sozinho, e trabalhando com dificuldade, morando lá no terreno do outro lado do Bicuda. Aí o homem não pôde ficar comigo lá porque disse que ia vender lá a terra, que eu não podia ficar lá, que eu tinha de dar um jeito de arrumar outra colocação, então eu arrumei. Mas vim arrumar aqui, lugar que não tinha água. Sofri demais buscando água longe. E já estava cansado, sem poder buscar mais. Estava adoecendo. Aqui a gente, desde pequeno, a gente vive no campo, né? A gente acostuma. A primeira coisa, quando eu levanto, eu tiro o leite, depois venho fazer o trabalho aqui na roça, que nem capinar. A hora que eu chego, à tarde, tem vezes que eu jogo bola, tem vezes que eu fico descansando. Aí, às 8 horas eu durmo, levanto no outro dia, faço a mesma coisa. E eu recebo R$80 para fazer isso. E eu compro as coisas que eu preciso, que nem calçado, roupa, alguma coisa assim. Eu tenho 10 irmãs. Eu ajudo minha mãe, meu pai, assim. Já tem 1 ano que eu estou morando aqui com meu sogro. A gente divide as despesas, né? E eu tenho vontade de ter uma casa para mim. E o que meu marido ganha, dá, né? Pra gente quebrando um galho. Mas é meio difícil. Eu queria que tivesse um lugar assim, para ter um jeito de levar ele se tiver alguma doença, né? Escola para ele, que ano que vem ele começa a estudar também. Apesar que aqui tem, mas a gente sempre quer o melhor para os filhos da gente, né? Aqui tá faltando bastante coisa para melhorar, né? Falta energia, tem muitos lugares que não tem. Água canalizada. Um posto de saúde que não tem. As novas relações de trabalho revelam as contradições no campo. Os assalariados resistem, organizam greves em Sertãozinho, São Paulo e nos canaviais de Pernambuco. O avanço da modernização no campo gera um alto índice de desemprego. Grande número de trabalhadores fica sem serviço e sem terra. As políticas agrária e agrícola dos sucessivos governos só atendem aos latifundiários e empresas agrícolas. Isto gera o movimento de trabalhadores sem terras em todo o país e atinge alto grau de organização e radicalidade. Governo e latifundiários, sem querer solucionar o problema, perpetram massacres. Corumbiara é um dos exemplos. Dezenas de sem-terras foram assassinados. A polícia pegou eu, espancou eu, bateram em mim e pegou eu, levou lá lá em cima, perto do acampamento mesmo. Tinha
um cadáver lá. Aí eles pegou, o cadáver estava tirado. Estava tirado aí com os miolos tudo para fora. Aí eles pegou e me obrigaram a comer os miolos do cadáver. Aí, se eu não comesse, eles iam me matar. Aí, eu peguei e comi esses miolos. Eu vi as polícias batendo neles e eu vi ele cortar a cabeça do rapaz com motosserra e fez o outro comer o miolo. E vi ele matando uma mulher com um tiro no pé da barriga, que ela estava grávida. E vi ele jogando gás de bomba e prejudicou muitas crianças. E eu vi bater na mulher ali, gordona. Quebrou até os dentes dela, só que eu vi. A terra que ninguém se dá, ninguém se compra, ninguém se conquista, né? Então é por isso, né, que a gente está convicto disso aí, né? Provaram isso aí, que eles estavam bem preparados, né? Ou dá para se contar que o confronto foi tremendo, durou das 4 horas da manhã até 7h40 do dia, sem cessar. Lá existiam os companheiros na vigília, foi o que garantiu segurança à polícia. E jagunço, onde tinha mais ou menos 70% era jagunço fardado e 30% era policial, né? Aonde morreu? Lá hoje está se constatando uma média de uns 20 companheiros, já que já está morto, fora os desaparecidos. Mas nós temos certeza que do lado também, do outro lado, caiu muito. E está provado que a Santa Helena até hoje, com 4 meses dentro do país brasileiro, nunca apareceu uma ocupação. Que uma grande ocupação, com 2.500 pessoas, 624 famílias, com 4 meses estão assentadas, aonde o governo hoje, para querer limpar o moral dele, está cedendo um trator para cada assentamento, que foi feito 4 assentamentos. O problema da terra é secular no Brasil. O México fez a sua reforma agrária na década de 30. Veio na esteira da Revolução Mexicana, liderada por Zapata e Pancho Villa. No Brasil, os índios suicidam, perdem a sua identidade. Os africanos foram para os cortiços e morros. As grandes extensões de terras servem aos eucaliptos. As indústrias poluem as águas. A qualidade de vida cai. Os alimentos invadem as cidades. É uma poderosa indústria. A terra continua sob o domínio de poucos. A situação do sem terra, o que poderia resolver o problema do sem terra? Então seria a reforma agrária, tão decantada durante tantos anos, e que uma propaganda tão grande, ao contrário à reforma agrária, mostrava para aqueles menos esclarecidos que a reforma agrária seria tomar a terra do povo. Não é isto. A reforma agrária é dividir aquele muito de quem tem muito e que não produz para aquele que produz e que não tem. Então, isto aí é a reforma agrária e que necessita urgente que seja feita a reforma agrária. Mas uma reforma agrária que o governo faça essa reforma agrária de acordo, que tome conta, que dê maquinários, que entregue sementes, adubo para aqueles que receber o seu quinhão de terra. Porque do contrário tornará aquilo da lei áurea, libertar os escravos e não deram a eles condição. Tornou-se pior. Dizem que o córrego caminha para o mar. No Brasil, o campo é o riacho, a cidade, o oceano. Ninguém pode querer inundar a metrópole enfastiada, nem querer a quietude brutalizadora do campo. Cabe ao homem escolher a brisa à beira do riacho ou a velocidade estonteante da megalópole. Mas a escolha melhor é pela democracia, pela justiça
e pela liberdade.